Sim. Certinho? Próximo tópico, depois de requisitos, depois de agente de integração, eu gostaria que vocês colocassem aí partes envolvidas no estágio. Quando nós falamos quais as partes que estão envolvidas no estágio, tem que vir à nossa mente o quê? Há 3 pessoas envolvidas no estágio. Se você quiser até gastar um pouquinho, né, quem fala disso é o Godinho, o Maurício Godinho Delgado, há uma relação aqui triangular. Pessoal, relação triangular, há 3 pessoas envolvidas. Quais são? O estagiário, a instituição de ensino, estagiário, a instituição de ensino, e a parte concedente. Certo? A parte concedente. Eu vou falar rapidamente. A parte concedente é onde ele vai prestar serviço. Eu vou falar rapidamente de cada uma das partes. É óbvio, e aqui mais específico para quem está prestando concurso, o que vai cair para vocês? Estagiário. Não pode deixar de dar uma olhadinha nas outras 2 partes. A primeira que nós vamos conversar aqui, instituição de ensino. Então, o nosso próximo tópico, instituição de ensino. Se você quiser anotar o artigo, está no artigo 7º. Quais são as atribuições da instituição de ensino com a nova lei? Pessoal, eu trouxe 3 atribuições aqui que eu considero importantíssimas. A primeira atribuição da instituição de ensino é avaliar as condições de trabalho. A instituição de ensino tem a obrigação de verificar se o ambiente de trabalho é saudável. Onde o estagiário vai prestar serviço é um ambiente saudável? Sim ou não? Quem diz isso é a instituição de ensino. Tudo bem? Uma outra observação, pessoal, é que a instituição de ensino precisa indicar o quê? Um professor orientador. Professor orientador, qualquer professor orientador? Não. Como é que é, Henrique? Qualquer professor, não. Professor orientador na mesma área do estagiário. Então, uma universidade que há vários cursos, professor orientador dos alunos de direito tem que ser um professor de direito. Certinho? Professor orientador. E importantíssimo, pessoal, que com a nova lei, uma terceira atribuição, é que o estagiário tem que apresentar à instituição de ensino o quê? Um relatório semestral das atividades do estágio. Tem que apresentar um relatório em prazo não superior a 6 meses das atividades prestadas no estágio. Não esqueça disso. Então, instituição de ensino tem quais obrigatoriedades? Avaliar as condições do ambiente de trabalho, né? Indicar um professor orientador na mesma área e o relatório de atividades. Tudo bem? Dê uma olhadinha no artigo 7º depois. Pessoal, só eu que estou falando, vou abrir para questões. Alguém? Professor, tem uma pergunta. Vamos lá, Marcelo. Quem pode conceder estágio? Ou seja, quais os locais o estagiário poderá prestar serviço? Pessoal, quais os locais o estagiário poderá prestar serviço? Era uma omissão da antiga lei. Agora, há 3 locais expressos. Eu preciso memorizar os 3. É a resposta da perguntinha do Marcelo. Quais locais o estagiário pode prestar serviço? Coloque aí, parte concedente. Parte concedente. É a responsável pela concessão do estágio. Pessoal, parte concedente, quem pode ser parte concedente? Anote aí, são 3. Em pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado, empresas, cooperativas, associações, etc. Então, pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, empresa, pode conceder estágio. Segundo, órgãos da administração, a administração pública. Vou trazer para o meu exemplo. Lá no MP, nós temos estagiário. Então, órgãos da administração, anote aí, direta, indireta, autárquica e fundacional. Administração direta, indireta,
autárquica e fundacional. Henrique, em todas as esferas da administração, se você quiser completar, na esfera federal, estadual e municipal, certo? Na União, estados, municípios e no Distrito Federal, óbvio, né? Tudo bem? Mas eu falei que são 3 pessoas que podem conceder estágio. Pessoa jurídica de direito privado, órgãos da administração e a terceira, profissionais liberais. O médico, o engenheiro, o advogado pode fornecer estágio? Pode. Qualquer profissional liberal, aqui está o peguinha, pessoal, qualquer profissional liberal, anote aí, profissional liberal, com curso superior, de nível superior, que esteja devidamente registrado em seu conselho de fiscalização, no conselho de fiscalização profissional. Tenha nível superior, esteja registrado no conselho de fiscalização. Certo? Peguinha importante. Tudo bem, pessoal? Respondi a pergunta do Marcelo, quem pode ser a parte concedente. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: atribuições da parte concedente. A nova lei trouxe atribuições à parte concedente? Eu vou citar 3. Anote aí, quais são as atribuições da parte concedente? Eu trouxe 3 exemplos aqui. Até gostaria que depois você desse uma olhadinha no artigo 9º, para complementar essas informações. Eu trouxe 3 que eu considero mais importantes. A primeira, pessoal, é indicar um supervisor do estágio. A parte concedente tem que indicar um supervisor do estágio. Henrique, está ficando teórico. Então vem cá. Lá no MP, por exemplo, lá em Ribeirão, eu sou o supervisor do estágio. Eu acompanho os estagiários lá. A parte concedente é o MP, indicaram, nesse momento, eu estou como supervisor. Eu posso supervisionar o estágio de todo mundo? Nós temos lá 60 estagiários. Eu posso supervisionar o estágio de todo mundo? Sim ou não? Excelente pergunta. Anote aí, o supervisor de, no máximo, 10 estagiários simultaneamente. No máximo, 10 estagiários simultaneamente. E mais, o supervisor tem que ser da mesma área do estagiário. Tá? Interessantíssimo isso aqui. Eu grifaria 10 estagiários simultaneamente, prato cheio. Tá? Segunda atribuição, pessoal, que já era uma atribuição da lei anterior e persiste nessa nova lei, é que a parte concedente tem que contratar seguro contra acidentes pessoais. Tem que contratar seguro contra acidentes pessoais. Certo? E, por fim, a terceira atribuição, a parte concedente tem que fornecer um relatório semestral das atividades do estagiário. Relatório semestral das atividades do estagiário para evitar fraudes. Tudo bem? Relatório semestral. Certo? Vimos instituição de ensino, vimos parte concedente, agora a cereja do bolo, pessoal, estagiário. Coloque assim, estagiário, direitos previstos na nova lei e do lado, se fosse nas minhas observações, eu escreveria importante. Importante. Certo? Isso vai cair, isso é matéria do nosso dia a dia. Acompanhe aqui comigo. Antes da gente falar quais são os novos direitos do estagiário, né, eu gostaria de perguntar para você aí que está nos assistindo o seguinte: com qual idade pode começar a prestação de serviços? Com qual idade pode começar o estágio? Essa é uma excelente pergunta. Qual é a idade mínima? Pessoal, qual a idade mínima? Anote aí, a lei é omissa. A lei não prevê idade mínima. E aí, pessoal, eu adoto o posicionamento do professor Maurício Godinho Delgado, né? É um norte para todos nós, né? O livro do professor Maurício Godinho é excelente.
talvez o mais influente atualmente. Qual que é a idade limite para o professor Maurício Godinho Delgado? No mínimo, 16 anos. Tá? O estágio somente pode iniciar aos 16 anos. E ele fundamenta, ele coloca lá, a partir dos 14, só como aprendiz. Tá? A partir dos 16, a idade inicial. Agora, é imprescindível que você coloque aí que há posicionamento, no sentido de que há posicionamento contrário ao do Godinho, entendendo que o estágio poderia iniciar aos 14. Qual o posicionamento que eu adotaria se estivesse prestando concurso? A partir dos 16. E citaria o Godinho. Tá? Tudo bem? Passada essa informação introdutória, nós estamos no tópico estagiário, para a gente não perder, direitos do estagiário. Eu queria chamar a atenção de vocês para a jornada de trabalho. Qual a jornada de trabalho do estagiário? Pessoal, qual a jornada? Depende. A resposta é, depende. Depende do que estiver previsto no termo de compromisso. Certo? A jornada do estagiário depende. Depende do que foi combinado entre as partes. Ah, Henrique, entendi. Então o estagiário pode prestar 12 horas de trabalho, porque está previsto no termo de compromisso? Aí a lei andou bem. Pessoal, anote aí. Depende do que tiver previsto, mas a lei prevê limites. E aqui foi uma novidade. Quais são os limites de jornada? Anote por gentileza aqui, pessoal, para quem está anotando, para a gente ficar bem organizadinho, né, e memorizar com mais facilidade, eu vou colocar 4 observações sobre jornada. A primeira, jornada de 20 horas semanais. 4 horas diárias e 20 horas semanais. A primeira. Quem tem jornada de 4 horas diárias? 2 estagiários. O estágio para educação especial, os deficientes, e o estágio para o ensino fundamental. O estágio para a educação especial e o estágio para a educação fundamental. Lembrando que é a educação fundamental para jovens e adultos, né? Segunda faixa aí, né? Jornada de 6 horas ou 30 horas semanais. Para quem? Para os demais. Para estágio de ensino superior, médio e profissional. Estágio com jornada de 6 horas, o limite máximo de 6 horas para ensino superior, médio e profissional. Certinho? Eu falei que eu ia colocar 4 observações. Eu coloquei a jornada de 4 horas, jornada de 6 horas. Agora coloque aí, excepcionalmente, 40 horas semanais. Excepcionalmente, 40 horas semanais. Pessoal, 40 horas semanais, desde que o estágio proporcione teoria e prática. 40 horas semanais se o estágio proporcionar teoria e prática. E mais, o estagiário não estiver tendo o quê? Aulas presenciais. Teoria e prática, e desde que o estagiário não tenha aulas presenciais. Certinho? Vimos jornada de 4 horas, jornada de 6 horas, excepcionalmente 40 horas. Coloque assim na observação número 4. Jornada reduzida à metade. Jornada reduzida à metade. Eu não sei nossos colegas aqui, mas na minha época de faculdade, era uma reivindicação nossa, e na nossa faculdade tinha prova a semana inteira, né, que naquela semana nós trabalhássemos menos, né? Nunca foi nos permitido isso. E agora, pessoal, agora é lei. Anote aí, jornada reduzida pelo menos a metade durante os períodos de avaliação. Jornada reduzida à metade durante os períodos de avaliação. Tudo bem? Não se esqueça disso. Isso aqui foi beabá, tem que saber simplesinho. Eu queria levar um pouquinho o nível de discussão aqui. A primeira discussão, no tocante à jornada, que eu queria trazer para vocês é o seguinte:
E se o estagiário prestar horas extras, extrapolar essa jornada? Então, anote aí, horas extras do estagiário. Gente, estagiário não é empregado. Quem presta hora extra, quem que é? Empregado. Se extrapolar o limite previsto anteriormente, haverá fraude. Consequentemente, torna-se empregado. Tudo bem? Se extrapolar os limites acima, fraude no estágio. E a segunda observação, para a gente levar ao nível, pessoal, é compensação. É possível a compensação no estágio? Olha que pergunta interessantíssima. O estagiário pode trabalhar mais alguns dias para folgar em outros? Vamos trazer sempre o direito para o dia a dia? Meu atual estagiário mora numa cidade longe de Ribeirão. E esses dias ele virou e falou assim, doutor, eu queria visitar meus pais e aproveitar o feriado. Eu queria trabalhar alguns dias a mais, um pouquinho a mais, para folgar próximo do feriado e emendar a quinta e a sexta. O que eu respondi para o Manuel? Eu falei assim, escuta, é possível, de acordo com a lei do estágio, a compensação para o estagiário? O que ele me respondeu? Não há previsão em lei. Então, anote aí, a compensação não é prevista na lei do estágio. E aí, você senta e chora para responder? Não. Duas correntes doutrinárias. Pessoal, duas correntes doutrinárias. A primeira corrente tende a ser a minoritária, defende a impossibilidade da compensação. Não é possível compensação. Por quê? Ausência de previsão em lei. A nova lei do estágio não prevê a compensação, logo, né, interpretação restritiva, gramatical, não é possível. Segunda corrente, que eu adotaria e tenho adotado na prática, qual o prejuízo para o estagiário? Né? Não há prejuízo, logo, é possível a compensação também para o estagiário. E mais, né? A compensação aqui é até benéfica para ele se organizar. Se você quiser até colocar um dado a mais aí, o Ministério Público da União, o MPU, que é um órgão estatal, tem uma portaria específica, né, que há previsão da compensação. Tudo bem? Então já há alguns órgãos públicos que adotam a compensação do estagiário, né, e a iniciativa privada eu não vejo problema. Se eu tivesse uma denúncia, né, falando de compensação no estágio, eu arquivaria, porque não vejo qualquer prejuízo ao estagiário. Certinho? Pessoal, próximo direito do estagiário, vimos. Agora coloque aí, duração do estágio. Duração do estágio. Quando eu fui estagiário, né, não faz tanto tempo assim, mas já faz algum tempo, eu fui estagiário de um professor meu de processo civil. E fiquei no escritório desse professor durante 4 anos. Oi, é possível hoje ficar no mesmo escritório, na mesma parte concedente durante 4 anos? Duração do estágio. No máximo 2 anos. Contrato aqui tem prazo determinado. No máximo 2 anos. Pessoal, no máximo 2 anos. Mas é possível um estagiário prestar mais de 2 anos para a mesma parte concedente? É. Quem? Deficiente. O prazo máximo de 2 anos não se aplica ao deficiente. Tudo bem? Não esqueça disso. Pessoal, chamo a atenção de vocês para o seguinte. Fica muito básico a aula, prazo máximo de 2 anos, nós já sabemos isso. Agora, eu queria trazer uma discussão aqui, né, que a lei não prevê. O prazo máximo é de 2 anos? É. Então, é possível contratar um estagiário por 6 meses, prorrogar por mais 6, depois mais 6, até dar 2 anos? A minha pergunta para os senhores é o seguinte: quantas prorrogações são possíveis? Eu contrato um estagiário por 1 mês, depois eu prorrogo por mais 1, depois por mais 1, depois por mais... É possível? Anote assim, prorrogações, limite. Qual é o limite de prorrogações? A resposta é, a lei é omissa. A lei do estágio não prevê um limite para o número de prorrogações, prevê apenas o prazo de 2 anos. Mas nós precisamos responder
a questãozinha. E aí? Eu colocaria assim, não li em lugar nenhum, ninguém fala sobre isso. Agora, prorrogações sucessivas que coloquem o estagiário numa situação de insegurança devem ser vedadas. Tudo bem? Prorroga por mais um mês, mais um mês, mais um mês, colocando o estagiário numa situação de insegurança, essa prorrogação é ilícita, tá bom? Mês a mês, mês a mês, mês a mês, essa prorrogação não é permitida. Certinho? Vou abrir para pergunta, porque senão só eu que falo aqui. Vamos lá. Tem mais alguém? Tem. Professor Henrique, e quanto às férias? O estagiário também tem esse direito? Férias. O estagiário tem direito a férias? Pessoal, antes de responder a perguntinha da Horácia, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, olha aqui na minha mão. O estágio é remunerado? Antes de falar das férias, o estágio é remunerado? Então, coloque só assim, bolsa ou contraprestação. O estágio é remunerado? Nós já vimos isso no comecinho da nossa conversa. O estágio obrigatório, a bolsa é facultativa. O estágio obrigatório para a obtenção do diploma, a bolsa é opcional. O estágio não obrigatório, esse sim, a bolsa é obrigatória. A bolsa, neste caso, é obrigatória. Certinho? E até tem uma questão interessante que nós poderíamos tratar aqui, que é a seguinte. Tem que pagar pelo menos salário mínimo para estagiário? Não há previsão em lei para isso. Salário mínimo é para empregado. Então, estagiário pode ganhar bem menos que salário mínimo? Pode. Tá? Não há previsão em lei. E se fosse para colocar mais um tempero aqui, pessoal, estagiário está inscrito na Previdência Social? O estagiário está coberto pela Previdência? Somente se ele quiser contribuir como segurado facultativo, tá bom? Como segurado facultativo. Agora a perguntinha da nossa colega, né? Estagiário tem férias? Não, férias não. Estagiário tem recesso. O estagiário tem recesso. Pessoal, depois você dê uma olhadinha, recesso, artigo 13. Como que é o recesso? Contrato de 1 ano, estagiário tem recesso de 30 dias. A lei usou a palavrinha recesso para diferenciar dos empregados. Recesso de 30 dias para os contratos iguais ou superiores a 1 ano. Tudo bem? Henrique, e se o recesso for inferior a 1 ano? E se o contrato, aliás, for inferior a 1 ano? Contrato de 6 meses, por exemplo, de estágio. Aí o recesso é proporcional, nesse caso de 15 dias. Então, contrato de igual ou superior a 1 ano, recesso de 30 dias. Inferior a 1 ano, recesso proporcional. O recesso é remunerado? Durante o recesso ele recebe? O estagiário recebe? Depende. O estágio é remunerado. Se o estágio é remunerado, ele recebe no recesso. Se o estágio não é remunerado, não recebe no recesso. Tá bom? Eu vou falar uma perguntinha agora para elevar o nível. Quem está distraído, presta atenção. Pessoal, a questão é a seguinte. Ele adquiriu o direito ao recesso, trabalhou durante um ano adquiriu o direito ao recesso e, consequentemente, terminou o contrato de estágio. Como que fica se o estágio é remunerado? Ele já adquiriu o recesso de 30 dias e aí terminou o contrato. É a única situação, na minha opinião, em que há pagamento de uma verba rescisória. Se o estagiário, uma verba rescisória com aspas, né, ele já adquiriu o recesso de 30 dias e teve o contrato, né, extinto, ele receberá 30 dias de recesso remunerado. Nesse caso, já conquistou o direito. Certinho? Pessoal, estamos chegando ao final. Eu gostaria de indicar para os senhores o seguinte. Uma vez eu fui fazer uma diligência numa empresa, cheguei lá, tinha uma empregada e 50 estagiários. E pior, todos os estagiários eram de nível médio. A perguntinha é, isso é possível hoje em dia?
ter 1 empregado e 50 estagiários? Anote aí, a nova lei trouxe limites ao número de estagiário. Para quem está estudando para concurso, coloque aí do lado, importante memorizar os limites. Trouxe número máximo de contratação de estagiário. Empresa com até 5 empregados pode ter quantos estagiários? 1. Até 5 empregados, ela pode ter 1 estagiário. Até 10 empregados, ela pode ter 2 estagiários. Até 25 empregados, a empresa que tem até 25 empregados, ela pode ter no máximo 5 estagiários. E acima de 25 empregados, a empresa poderá ter 20% do seu quadro de estagiários. Certinho? E aqui dentro desse número, e aqui você tem que memorizar mesmo, eu queria chamar a atenção de vocês para uma observação importantíssima. Vamos elevar um pouquinho o nível. Coloque aí embaixo, dentro desses números, ação afirmativa. Vamos elevar um pouquinho o nível. Ação afirmativa. Pessoal, o que é ação afirmativa? Olha aqui na minha mão, ó. Ação, pelo menos na minha mente ainda está esse desenho. Ação afirmativa são aquelas medidas, são alguns privilégios dados às minorias para compensar uma situação historicamente desigual. Para compensar uma situação historicamente desigual, as ações afirmativas são voltadas para grupos minoritários que estiveram à margem da sociedade, tiveram menos direitos. Quem são esses grupos minoritários? Negros, índios, mulheres, homossexuais e deficientes. A nova lei do estágio, vamos elevar o nível, a nova lei do estágio prevê uma ação afirmativa? Sim. 10% das vagas de estágio devem ser oferecidas aos deficientes. Das vagas oferecidas, 10% tem que ser para os deficientes. Tudo bem? Pessoal, e antes da gente encerrar, se esse percentual não for obedecido, cabe a atuação do Ministério Público do Trabalho. Certinho? Cabe a atuação do MPT. Nós já falamos, se houver fraude no estágio, torna-se empregado. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês só para o seguinte, se a fraude for na administração pública, se a administração pública fraudar o estágio, não torna empregado, porque aí precisa de concurso público. Tudo bem? A fraude na administração não gera vínculo direto. Pessoal, eu trouxe aqui o nosso resuminho, né? Nosso resuminho para encerrar. É o seguinte, vou elencar 4 tópicos. O primeiro é quem é estagiário. Você não pode esquecer. Quem é o estagiário? Tem que estar frequentando aqueles 5 cursos, um dos 5 cursos. O segundo tópico, pessoal, quais são os requisitos? Foi até uma pergunta de uma colega aqui. Qual o requisito principal? Compatibilidade, certo? Terceiro ponto que você não pode esquecer, partes, estágio e, principalmente, quais são os novos direitos do estagiário. Se eu fosse prestar qualquer concurso, desde técnico, analista, OAB, juiz ou procurador, essa leizinha tinha que estar na minha mente, porque ela está caindo demais. Não está caindo não, está despencando. Tudo bem, pessoal? Isso vai cair. Chegamos ao final da nossa 4ª aula. Quem ficou com alguma questão aí pendente, alguma dúvida, por gentileza envie e-mail para o programa saberdireito@stf.jus.br. As nossas aulas aqui estão disponíveis no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. E eu gostaria de falar para vocês que a cereja do bolo, a aula principal, ficou para o fim. Vou falar sobre parcelas salariais e adicionais salariais. Quais parcelas refletem nas demais, né, na área trabalhista? Imprescindível. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, foi um prazer.